Eu tô falando aqui que o caso Marielle tá para ser solucionado. A Polícia Federal está extremamente confiante de que o caso vai ser solucionado aí nas próximas semanas e que tinha um burburinho muito grande de que o assassino da Marielle, Rony Lessa, tinha fechado um acordo de delação premiada. Eis que o Globo agora confirma que sim, o Rony Lessa, assassino da Marielle, ele fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda não foi homologado no STJ. Para quem não sabe, quando alguém fecha um acordo de delação premiada com a polícia, ou seja, com o Ministério Público também, o acordo tem que ser homologado pelo Poder Judiciário, que é assim, o juiz lê qual é o acordo, o que esse bandido vai ganhar aqui em troca de falar o que sabe, o que o bandido diz que vai elucidar, as provas aí que ele diz que pode mostrar, ou que ele pode fazer a polícia chegar a essas provas, e se isso vale, porque tem acordos de delação, por exemplo, em que, eu vou te dar um exemplo, na Lava Jato, em que o bandido condenado a mais de 100 anos fechava um acordo ali com o Sérgio Moro, pagava uma nota, milhões de reais para o advogado sócio da Rosângela Moro, e aí não ficava nem 2 anos preso, alguém condenado a mais de 100 anos. Obviamente lá era tudo homologado pelo TRF4, que estava assim com ele, estava no meio da corrupção. Mas num acordo verdadeiro, isso não pode acontecer. Você não pode dar um benefício que é muito maior do que a pessoa pode ali elucidar o caso. O acordo está para ser homologado, provavelmente será homologado aí nessa semana ou na próxima, mas a Polícia Federal já começou a ouvir o Rony Lessa. E o que dizem é o seguinte, a matéria do Lauro Jardim do Globo confirmou que ele está falando, Rony Lessa está abrindo o bico. Então saberemos algumas coisas que ainda não sabemos. O que dizem aí os agentes da Polícia Federal é o seguinte, a delação do Rony Lessa, ela fecha o caso de uma vez por todas. A polícia já tem nomes de quem seriam os mandantes, veja, agora só se fala no plural, não se fala mais o mandante, se fala os mandantes. Então a Polícia Federal já tem os nomes dos mandantes do caso Marielle e de todo mundo que está ligado ao caso. Porém, uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir provar ali por A mais B que foi fulano que mandou. Então a delação do assassino, ela, além de servir como testemunho, ela vai levar a provas que indicam, esse nome aqui que já sabemos que foi, tem essa prova, essa contra ele. Porque muitas vezes a polícia faz uma investigação, a polícia consegue saber que fulano cometeu um crime, porém, a polícia, na hora de provar no tribunal, a polícia até tem indícios e tudo mais, mas pode ser que o juiz chegue na hora e fale, esse indício para mim não é forte o suficiente. E não dê uma condenação tão pesada, ou às vezes nem condene. No caso do Marielle, quem teve algum acesso, nem que seja remoto ao caso, no caso, quem mais fala é o diretor-geral da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, diz o seguinte, que são muitas provas. A polícia conseguiu provas aí contundentes. Até então, não se sabia nem quem tinha contratado o Rony Lessa. Hoje já sabemos que quem contratou o Rony Lessa foi um miliciano que o fez a mando de um outro miliciano que é ajudante de um bicheiro e miliciano que se chama Bernardo Belo. Esse Bernardo Belo tem áudio dele em que ele estava extremamente preocupado com o Bolsonaro. Ele estava preocupado que o Adriano da Nóbrega poderia falar coisas que comprometessem o Jair e o Flávio Bolsonaro. Esse Bernardo Belo, que é o cara que mandou seu ajudante contratar o assassino da Marielle. Aí alguns vão falar, então, Thiago, ele é o mandante do crime. Não sabemos ainda. Por quê, Thiago? Porque o que a polícia descobriu ao longo aí do ano passado foi que o Bernardo Belo se reuniu com outros criminosos ali que também queriam matar a Marielle. Você vê que a atuação política da Marielle estava incomodando muita gente. A gente sabe que está chegando perto do assassino. Por quê? Do assassino, dos mandantes. Por quê? Porque na semana passada o Estadão fez um editorial apócrifo. O que é apócrifo, Thiago? Sem assinatura. Então não sabemos quem foi o bandido dentro da redação do Estadão que escreveu um editorial dizendo que esta investigação está politizada. Estão politizando um crime. A vereadora, lembre-se, não era mecânica, ela era vereadora política. Foi morta por conta da atuação política dela. Então é um crime político, mas para o Estadão, a Polícia Federal está tratando isso como um crime político e não pode. É um desespero muito grande do Estadão com a elucidação do caso Marielle. Não sei quais ligações a dama das fake news lá, a diretora-geral do Estadão, que é bolsominion raiz, ou o marido dela, que também é bolsominion raiz, eles têm aí com alguns dos mandantes do caso Marielle. Mas parece que tem, viu? Porque, meu Deus do céu, como esse pessoal está preocupado
com o fato da Polícia Federal estar chegando aí nos mandantes. Lembremos, quando a Marielle foi assassinada, semanas depois, a polícia disse que ela foi assassinada num carro, ela estava num carro, então passou um carro pelo lado e passou atirando nela. Então, o assassino, que era o Rony Lessa, ele estava do lado esquerdo do banco de trás. E a polícia disse o seguinte, tinha um terceiro elemento no carro, isso estava provado, porque o Rony Lessa teve que passar por cima desse terceiro elemento do carro para poder atirar no carro que estava a Marielle, o motorista dela, e uma outra ajudante da Marielle. Essa não foi morta, só que ela não viu nada, porque um monte de tiro, não tem nem como ver. Enfim, quando o Elcio Queiroz, que era o motorista, fez a delação, ele elucidou algumas coisas. Ele falou que o carro, com ele, com o Rony Lessa, saiu do condomínio Vivendas da Barra, onde morava Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro, e ele estacionou atrás do condomínio. Então, um condomínio que fica na frente da praia, na Barra da Tijuca, e ele pega não é o quarteirão inteiro o condomínio, que tem prédios do lado, mas ele vai até a rua de trás. Então, atrás ali do condomínio, na rua que não é da praia, eles estacionaram e mudaram de carro. Aí eles entraram no carro onde mataram a Marielle. Quando o Flávio Dino falou sobre essa delação, a imprensa anunciou a delação, ele não especificou, e eu assisti toda a fala do Flávio Dino algumas vezes, pareceu proposital. O Flávio Dino não especificou sobre um terceiro integrante no carro. Não, ele nem citou isso aí. Ele falou ali o que foi e tudo mais, parte do que tinha sido revelado pelo Elcio Queiroz, mas não falou disso. Então fica agora uma dúvida, será que tinha ou não um terceiro integrante no carro? Se tinha, quem era? Pois bem, eu duvido que o Elcio Queiroz não tenha dito se tinha e que o Rony Lessa não tenha dito. Ali, o que se falava é que a polícia ia tentar a delação do Rony Lessa, mas ele não queria falar. Então a Polícia Federal ia usar o fato de que o Elcio Queiroz o delatou. Então, 2 milicianos amigos, 2 pertencentes à milícia Escritório do Crime, que era a milícia do Adriano da Nóbrega, esse que era comparsa de crimes do Flávio Bolsonaro, lembre-se disso. E aí, a esposa, então ex-esposa dele, e a mãe dele estavam envolvidas com o Flávio no crime das rachadinhas, lembra disso? Tá, amigo do Queiroz, não do Elcio Queiroz, o motorista, não. Mas do Fabrício Queiroz, que era o tesoureiro do crime das rachadinhas. Era chefe do gabinete do Flávio Bolsonaro, cara da confiança, amigo de décadas da família Bolsonaro. Era assim com o Adriano da Nóbrega, eles atuaram juntos no BOPE, na polícia. No BOPE não, na polícia, no caso. O Adriano da Nóbrega depois foi pro BOPE, o Fabrício Queiroz foi pra política, foi trabalhar com o Flávio Bolsonaro. Pois bem, e aí o que acontece? O Rony Lessa foi delatado pelo amigo, então decidiu abrir a boca. Então agora o Rony Lessa vai falar quem foi que o contratou. Porque até então, o que a gente sabia da delação do Elcio Queiroz era o seguinte, ele deu detalhes aí da cadeia de comando, de quem foram os milicianos que mandaram matar a Marielle, deu. Porém, ele não tinha detalhes, ao que parece, de quem foi que mandou contratar o assassino e tudo mais, porque ele era o motorista. Ele não era o cara que ia lá pegar a arma e dar tiro. Ele dirigia o carro, fazia o trabalho dele e depois ajudava a se desfazer das armas, dos carros e tudo mais. Lembremos que em 2019, ou seja, 1 ano e pouco depois do crime, a polícia do Rio de Janeiro fez uma mega operação contra a milícia Escritório do Crime e conseguiu ali descobrir que as armas que foram utilizadas não só no assassinato da Marielle, mas de outros assassinatos, foram despejadas no mar. Isso a polícia descobriu na época. Eu lembro que na época, o diretor do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio de Janeiro, ele deu uma declaração que era conflitante com a declaração do delegado do caso Marielle. Por quê? Porque o delegado do caso Marielle disse o seguinte, olha, essa milícia Escritório do Crime, eles mataram um miliciano rival deles na noite do assassinato da Marielle, 14 de março. Então, naquele dia, eles mataram uma outra pessoa às 8 da noite. Então, nós descartamos que essa milícia poderia matar 2 pessoas na mesma noite. Nós descartamos, não há a mínima possibilidade dessa milícia ter matado também a Marielle. Eles mataram outra pessoa. Os membros que mataram a Marielle podem ser membros da milícia também, até pode ser que seja, mas não há a mínima possibilidade. Esse era o delegado do caso Marielle. Opinião do Thiago, deveria estar preso o delegado, tá bom? Já o diretor do DHPP, ou seja, chefe dele, no mesmo Fantástico, ou seja, saiu uma entrevista, 2 minutos depois ele dá uma entrevista, você vai ver na matéria, a entrevista com o diretor do HPP, e ele fala o seguinte, olha,
nós trabalhamos com a hipótese de que a milícia escritório do crime matou 2 pessoas na mesma noite para despistar a polícia. Porque é uma milícia muito grande e eles têm condições de cometer vários crimes no intervalo curto de tempo. E eles têm, além de eles terem condições ali, uma milícia, muita gente, eles também têm o treinamento para isso. Então nós trabalhamos com a hipótese de que sim, pô, essa milícia sim. Você fala, peraí. O delegado do caso fala uma coisa. O chefe dele, que não é quem está investigando diretamente, que é o chefe do DHPP, fala outra. Então tem coisa errada aí. Ali já dava para saber que a investigação não ia andar. Já dava para saber que, ó, passados 6 anos praticamente, vai fazer 6 anos agora em março, finalmente entrou a Polícia Federal. Finalmente a Polícia Federal demorou alguns meses, mas conseguiu tirar a investigação da polícia corrupta do Rio de Janeiro, que tem um governador bandido que está para ser preso, que tem um Ministério Público completamente aparelhado, que infelizmente o poder paralelo do Rio de Janeiro, que são milícias, bicheiros e traficantes, conseguiram entrar nos poderes, seja no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Legislativo, ou seja, estão nos 3 poderes do Rio de Janeiro. Alguns estão até em Brasília, teve um até que foi presidente da República, um miliciano, pra a gente ver como as coisas tão feias. Eles conseguem barrar tudo que é investigação. Já na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República, não. Então agora você imagine que tem uma ala da Procuradoria-Geral da República junto com a Polícia Federal investigando aí e vendo a delação do Rony Lessa. Para quem não sabe, essa delação está no STJ porque um dos envolvidos é o Brazão, Chiquinho Brazão. Ele é ministro do Tribunal de Contas do Estado. Então é uma família grande, essa família Brazão que está na política. Tem na verdade, Domingos Brazão. Chiquinho Brazão é um deputado, que é primo dele. Então tem o Chiquinho Brazão, tem o Domingos Brazão, tem vários aí que estavam no poder, tanto legislativo como no Poder Judiciário. Veja, ele é do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, o cara julga. Peça aí sua inscrição no canal.